Não sei porque ela está me dando artigos assim. Então, assim, essa paraxá, esse momento da história seria, assim, de alguma forma, um turning point, né? Esses momentos chaves que a história muda e os espiões, aí eu vou dar, assim, onde que eu queria levar para a gente pensar, eles estão representados, os espiões não, os observadores, estariam representados pelos líderes porque eles vão estar para o coletivo do povo, assim como... a minha teoria aqui hoje que eu estou trazendo é Adão e Eva estariam para o indivíduo. Então, ele é tão um turning point, tão uma virada de chave da história, como foi quando a gente estava no paraíso. Então, o paraíso, aquele momento do fruto proibido, a gente estava tão pertinho, né, daquele Shabat que a gente ia ganhar a eternidade, e foi por tão pouco. E aqui a resposta ou a postura dos observadores, ou a crença, né, a fé, a certeza, a né, a cumplicidade com esse Deus que falou: essa é a terra, vocês vão lá, observem, né? A fé foi por tão pouco que a gente depois literalmente morreu na praia, né? Morreu no deserto, ficou ali por pouco, pouco. Então, igual no, só que foi o coletivo aqui, como Adão e Eva foram expulsos do paraíso ali por aquele pouquinho. Então, eu vou desenvolver um pouco mais, mas eu não sei se agora alguém tem ainda algum comentário, alguma coisa para falar, pode levantar, mas senão eu vou seguir. Vai lá, André, Dani. queria te perguntar duas coisas, Raquel. Nessa diferença entre Shlach Lecha e o primeiro capítulo de Dvarim, você acha interessante a possibilidade de uma leitura que, no fundo, quando a Torá fala que Deus fala com a gente, é porque vem uma inspiração de nós mesmos. Então, quando eles falaram, que tal a gente ir lá ver, boa ideia, isso não seria Deus falando com Moshe? Deus Né? falando com Moshe? Porque veio uma inspiração, né? Pensar de que Eu não forma que Deus falaria com Moshe, né? De fato, Eu, na prática. eu, eu já paguei aqui o Midrash mesmo, Midrash não, né? A passagem do Reish Lakish, que ele acha, mas o que eu não sei que eu acho. Eu acho que assim, o, é porque eu estou influenciada pelo estudo que o Reish Lakish falou, então não sei, eu tenho que pensar agora o que eu acho. Mas eu acho que talvez eu concorde que nesse momento com o Moshe assim, o, quando as coisas, depois que dá certo, depois que aconteceu, depois eu, eu costumo acreditar ou pensar que foi mão de Deus no meu destino. Então eu chamo isso que Deus quis. Né? Depois que aconteceu. Na hora, sei lá, eu quero, eu vou, vai e tal. Mas depois que aconteceu, sei lá, eu estou dando aqui, estou conversando com vocês, sei lá, hoje eu falei assim, pode ser que em algum momento eu falei, ai, sério mesmo, tem tanta coisa para fazer, estou tão cansada, eu vou lá mesmo no chamar e tal. Aí depois, quando acabar aqui esse encontro, eu posso falar assim, ai, foi tão bom, Deus quis que eu encontrasse essas pessoas legais. Entendeu? Sim. Não sei se tem a ver com o que você está falando, mas essa vontade desses observadores irem falar assim, não, deixa que a gente vai. E daí Moshe falou assim, tá bom, vocês querem nível, porque depois essa consequência, e a consequência da Eva é saírem, e Deus falou assim, olha, se é o que vocês querem, é o que vocês vão ter,
É muito isso. Se é o que você quer, o que você vai ter, então é o que Deus quer também. É um pouco isso do que eu acho que é o que você está falando e que eu acho que é o que vai acontecer. É André, o que eu faço. Obrigado. Raquel, eu acho que você passou de raspão numa coisa que eu sempre gosto. Podemos tirar Deus da história e depois trazê-lo de volta? Só por alguns segundos, para a gente poder entender o que tem nessa mensagem. O que eu acho, é o que eu vejo, é que essa leitura tem uma mensagem subjacente sobre organizar um pouquinho a mente humana, o caráter humano, em relação a uma certa hierarquia, que eu diria Deus, o que é do homem fazer, e é o que organizar um pouquinho o que é fé, o que é fé cega, o que é lutar apenas por fé e o que é lutar tendo um plano. E além do lutar para ter um plano, a gente tem que ter um plano do que a gente quer para um país. E é o que nós estamos esperando para entrar na Terra Prometida, evidentemente. A história, é, quando você fala, quando a gente fala que teve milagres fantásticos até agora, eu acho lindo, porque eu adoro a festa de Pêssar e é o que eu mais tenho fantasias. Entretanto, a gente está vendo um processo de crescimento. E, nesse momento, o povo tem que sair um pouco da fantasia e entender que o mérito da conquista e de formação de um país é de responsabilidade do homem. Deus talvez é uma inspiração, é um leitmotiv, é algo que, quando você está totalmente preparado, consciente e totalmente inteiro para fazer um ato, mas tem uma parte de incerteza, e depois deu certo, você teve sucesso, você não teve sucesso, aí você pode conversar com Deus para entender um pouco se foi mérito seu, foi mérito dos acontecimentos se encaixarem, que é a palavra mazal, que eu gosto muito, né? uhum. Tempo, né? Lugar, tempo e estudo da oportunidade, né? Esse é o significado da palavra mazal. Eu acho que o povo está na hora de crescer. E se os 10 líderes foram lá e não tiveram fé, aí vem uma pergunta importante. Eles não tiveram fé. Eles foram realistas, porque conheciam o que estavam trazendo, e aí é com isso que eu vou fazer um país. Então, a Uhum. questão é: acreditei, tinha que acreditar, ou entendi que não estava à altura e preciso passar mais 40 anos para que haja crescimento? Eu acho que isso é uma hora, essa paraxá é uma hora de organizar a nossa mente em relação à fé, realidade extrema e que fazer para cumprir uma tarefa dentro da realidade, não da fantasia. Eu acho que você falou tanto que todo o pessoal desistiu, quem estava depois de você, André. Não, eles vão tomar um Rivotril. Eu gostei muito, e eu acho que era uma das coisas que eu não ia comentar agora, eu ia esperar as outras perguntas, a Renata desistiu também, mas acho que assim, tem uma das coisas que a gente vai pensar, que eu vou trazer, então já posso trazer agora, eu ia deixar para depois, que era assim, quando a gente vai entrar na terra de Israel, que eu estava falando, a função desses líderes de observarem o que precisa ter na nossa terra, se a gente está falando em Israel, terra do nosso povo, você não usou a palavra, né? Mas assim, deixar de lado as utopias e os sonhos que a gente quer ter, né? Então, os sonhos ou como utopia e enxergar o que tem na Terra, a realidade que está lá, né? E essa realidade que está lá, está falando, essa é a tua terra. O problema desses observadores foi de projeção. Então, o medo
que estava lá, porque eles tiveram uma projeção numa utopia, em alguma outra imagem, que talvez era a referência, ou a referência, se não era do Egito, era utópica, né? Que eles não colocaram de lado. E aí a gente vai tentar entender um pouco qual é esse movimento e aonde que estava esse problema. Porque se fossem pessoas da comunidade, se fossem profissionais de determinadas áreas, então Moisés tivesse escolhido um economista, um professor, um artista, um não sei o que lá, e eles tivessem tido seus problemas com o que viram, você ia falar, tem aqui uma coisa, né, de sindicatos. Mas não, eles eram todos líderes. Os líderes têm que ter uma visão mais, né, mais totalitária, mais inteira, da onde eu vou, para quem é, e saber juntar. E esses líderes foram medrosos. Então, voltando no link que eu estava começando a construir, era assim, qual é, no coletivo e no individual, a relação que você tinha com Adão e Eva? Então, a mesma ideia no paraíso, assim, se a gente for falar também numa linguagem ali de mais de Deuteronômio, assim, você tem aqueles nós humanos, assim, passivos, Adão e Eva passivo, e nós no deserto, galos, assim, boi, vaca, cavalo, que a gente está lá no bem bom, né? Recebendo o alimento que cai do céu, mas nem isso a gente está feliz, né? Os observadores vão ver o que o Moisés pede para ver? Pede para ver a terra, né? Se a terra é fraca, é forte, se tem acampamento, se está murada, como são as cidades. Eles voltam falando das pessoas. Eles voltam falando dos Anakim, que é muito interessante, porque Anakim, num hebraico moderno, nos hebraicos assim, são gigantes. Né? Os Nefilim, Anakim, são gigantes. Nessa tradução aqui, está os Anaquitas. É um povo. Tá? Então, já fala assim, é um povo que talvez fosse muito alto, muito forte. Eu não sei como é que eles vão descrever esse povo, mas você vai ver a tradução dessa Torá aqui, está falando os Anakim, e não gigantes. Mas se a gente vai fazer uma leitura, de novo, de paraíso, quando a gente vai para o exílio, qual é o problema, entre aspas, bem entre aspas, mas nem tanto, na Arca de Noé? Por que Deus resolve destruir a civilização? Né? Porque o povo era mau e os filhos dos Anakim estavam com as mulheres dominando a terra. Né? Então, se é um povo, é esse mesmo povo que estava aqui nessa terra e que era realmente um problema, e não era porque era um gigante forte que você não dominava, que comia aquela uva, né? Era um povo pelo qual, lá em Gênesis, Deus já resolveu afogar toda a terra, né? Inundar a civilização inteira, árvores, animais, né? Burro, vaca, cavalo, todo mundo que estava de boa ali, não fazendo nada, nem de bom nem de mal, né? E morre afogado. A Nefilim Baaretz, assim, a Nefilim e o Baaretz está no Gênesis 6, versículo 4, né? Se quem quiser dar uma olhada também. Então, assim, quando eles estavam... E aqui a gente tem os Nefilim também, que são os Anakim, que são os Nefilim, que é o mesmo povo, quer dizer, aqueles que eram caídos de alguma, sei lá, tem
até teorias que vieram de disco voador, porque Nefilim são os caídos, Anoflim, né? Alguma coisa assim. E mas são os gigantes que estão nessa terra e que vão... e que literalmente aqui no texto fala assim que são do mal, e o mal acontece que está na terra, e aí eles vão. Mas aonde que falou que era para observar os seres humanos? Estava falando que era para observar a terra, Adama, a terra, então o humano da mesma forma que nós somos humanos, Adama, né? Aretz, era para você observar a Aretz, e não... E aí eles voltam falando desses homens gigantes, voltam falando dessa fruta, e com medo, para a gente não entrar lá, porque a gente... E aí vem uma menção assim, que é incrível, que fala assim, que quando eles falam da terra, a Aretz, né? Orlei Yoshveia, a terra que come os seus cidadãos, aqueles que estão nela, né? E essa imagem da terra que come aqueles que estão nela volta também, né? Caim e Abel, quando fala assim, mas Caim, o que você me fez? O sangue da terra, né? A terra agora, você abriu a boca, né, da terra pelo sangue do teu irmão, e que é a terra que come. Então, volta-se essa questão da comida, a questão da fruta, porque quando pede para eles observarem, o que você vai observar? Observa se na terra tem árvore, se tem frutos, como são os frutos. Então, eu estou insistindo muito, mas é sempre uma linguagem que remete ao paraíso. Qual é o paraíso? Era árvore, era fruto, era a comida, sendo que a gente não, em teoria, não tinha problema com comida. Comida que no deserto vinha do céu era abundante, igual era abundante a comida que vinha de graça, sem fazer nada, no paraíso. Qual Raquel, foi? Oi. só para acrescentar, no paraíso eram espectadores, e aqui também eram espectadores. Essa é a Sim, questão que você quer trazer. essa é a questão que eu quero trazer. Até que, né, Eva fala assim, sabe o quê? Cansei. Para Adão ele vai ser igual aos 10 observadores que estão falando, eu quero ficar aqui no deserto, tá bom no deserto, eu não preciso de novidade, eu não preciso de desafio, eu não preciso de sair desse lugar, é melhor ficar onde eu estou, que está calmo, eu já conheço, é melhor ficar aqui onde está caindo o maná, que está super bem. Adão também, olha, aqui no paraíso, com essas leis, esses frutos que eu já conheço, está muito bom, minha vida está sossegada, eu estou acomodado, está super gostoso aqui, me deixa. E Eva falou assim, não, eu quero aprender mais, eu quero ir mais para frente, eu vou comer, eu quero conhecer bem e mal. E os outros dois, Caleb e Yoshua, fala assim: não, dá para desafiar, dá para a gente ir em frente, dá para a gente mudar de estágio, dá para ir para o próximo. Então, Raquel, mas isso não tem a ver com o Egito simbólico mais do que com o deserto? Essa coisa da zona de conforto? Tá bom aqui, vamos ficar por aqui? Justamente a saída do Egito não era tá, a escolha de sair? até o momento que o Egito não estava bom, porque você ficou no Egito até o momento que Deus ouviu o seu clamor. Uhum. Faltou a Tá? serpente. A serpente Né? é importantíssima. Então, assim, a serpente é o que te tira quando você já não está mais tão acomodado, quando você quer sair do Egito. Ou seja, o Então, Deus faraó seria ouviu o seu clamor, nossa. mas depois você se arrependeu, você quis voltar para o Egito. Né? O tempo todo aqui, quando você mitonenim, aliás, você
quer voltar para o Egito, agora aqui que você já está com medo, porque os observadores falam assim, não, aqui no deserto tá bom. O povo não, o povo já quer ir direto para o Egito de novo. Já se esqueceu do clamor e quer voltar para o Egito. Mas você saiu do Egito e não estava confortável. Renata? Então, eu estou entendendo que o que aconteceu é que eles estavam num processo, numa metamorfose, né? Eles estavam num processo de transformação, estava sendo exigido deles um processo de transformação de sujeitos passivos de um processo histórico, de um processo de crescimento espiritual, de um processo de fazer a vontade de Deus, que era de interação com realizar com a vontade de Deus, em sujeitos passivos, em agentes do seu destino, agentes do destino coletivo, daquele povo. E eles não estavam suficientemente amadurecidos para assumir essa... Quando você tem um processo de crescimento, você tem como que uma situação anterior, daí você tem um encasulamento em que você processa toda essa transformação e você eclode num outro patamar de ação e de responsabilidade. Esse processo, ele não se completou, ou ele se completou, mas o resultado não foi o satisfatório e o esperado. Eu estou entendendo isso daí. E eu estou entendendo que Deus sabia o que... ele quis dividir, vamos dizer, a responsabilidade. Então, manda os espiões, mas é por tua conta. Como você vai planejar a ação para fazer a minha vontade? E não se concretizou por uma imaturidade nesse processo de transformação de sujeito, né, um sujeito passivo da história, em agente da história, fazer a história, que era a ação conjunta, homem, Deus, né? Deus quer ficar junto do povo, e não se concretizou. Eles não estavam maduros para entender o papel, essa transformação, o papel que lhes era cabido. Não foi tempo suficiente. Quer dizer, eu estou entendendo dessa maneira, não sei se é isso que vocês estão também... Eu estou vendo dessa maneira. Você está com uma imagem, você acrescentou aqui, deu de presente uma imagem super bonita. Assim, obrigada. Achei, foi bem assim, bonita. Acho que assim, complementa. Acho que é isso, sim, que eu estou falando. Você traduziu também. Junto com isso, tem uma... Não sei, deixa eu ouvir a Lívia, o Felipe, depois eu acrescento. Fala. Não, é que eu queria comentar que é interessante esse processo do pessoal de primeiro reclama e falar não tem o alimento que a gente queria, depois falar, mas essa terra talvez seja ruim, então é melhor mandar espiões na frente, porque eles são a geração que viram os milagres, e mesmo assim parece um pouco falta de fé.
Porque a partir do momento que se reclama assim, não, manda alguém na frente, vamos ver se realmente é aquilo que Deus falou. Então é como se eles estivessem com o pé atrás naquilo que Deus falou. Então, assim, será que isso não é uma certa falta de fé do povo, mesmo que assim assim, a geração que viu tudo aquilo acontecendo, que viu tudo aquilo, né, que viram ali os milagres que nunca mais assim aconteceram naquela magnitude, e mesmo assim eles, não, a gente precisa de uma prova que realmente essa terra é boa. Não, mas Deus falou que a terra é boa. Não, mas eu não quero saber ali, eu quero ver para crer. Então é interessante, né, isso, esse processo ali do povo de tipo, não, eu preciso realmente de provas de que isso é bom. Eu acho assim, claro, tem tudo a ver. E tem muitas explicações, e tem muitos textos que vão nesse caminho. Eu gosto, assim, de brincar, assim, eu fico, não, André, vem, a gente fica se provocando e tal. Nossa, eu sou meio... Para falar o que todo mundo fala, eu nem ia vir. Mas eu gosto de pensar assim, se a gente for ver esse povo, né, o Bene Israel, os filhos, né, os descendentes de Israel. Israel, o nome é dado, né? Qual é a tradução? Já é aquele, né, que pega Que no briga com pé, Deus. aquele encrenca, né? Encrenca, o que briga, né? Então, assim, por definição característica de sempre, é reclamão, é um povo resmungão, né? Pode ser muito bom, faz coisa bacana, tem uma índole linda, mas através de milênios é resmunguento, brigão, chato pra caramba. Vamos falar a verdade, né? Então, quando a gente já olha aqui nesse texto, então do que você está falando, nem sei se assim, tá bom, a gente vai explicar, tem um monte de falta de fé aqui e tal, mas sempre com tudo, cara, desde o paraíso, assim, tem comida de graça, vai lá, vai passear, vai ver uma terra linda. Então, você imagina assim aquela criancinha, você está levando no castelo da princesa da Disney, e ela está cansada, essa criança está cansada, está lá no deserto, está andando, está um calor de 40 graus, assim. Essa criança é o dia mais feliz da vida dela, assim, ela está lá no castelo. Ela vai reclamar, porque está calor, e porque o irmãozinho está enchendo o saco, e porque assim. Então, se esse pai não sabe entender que essa criança tá cansada, não comeu, não dormiu na hora que tinha que dormir, não tá com o casaquinho, não sei o que lá, que essa criança vai reclamar, porque é criança, é uma coisa. Então, a gente está falando da falta de fé. O que eu estou chamando a atenção e estou falando isso é porque a gente não está olhando o papel de Deus, né? Deus aqui é o cara que ficou bravinha, né? Então, tudo bem, esse povo reclama sempre. Mas esse Deus também toda hora tem que ficar bravinho, tem que se encher, tem que brigar e tem que dar um tapinha na bunda da criança. Não tem que pegar e falar assim, não, amanhã a gente, olha, tem que dar de comer mais cedo, tem que pôr para dormir mais cedo, porque essa criança está muito chata. Como pai, como Deus, quem é o responsável dessa criança estar resmungando o tempo inteiro? Então, eu entendi o que você falou, né? Mas Então, no então, relação. e talvez Deus fez dessa forma, vamos dizer assim, né? Tudo aconteceu dessa forma, porque senão também, se o povo fizesse exatamente, né, seguisse ali lindamente e visse tudo lindo, tudo maravilhoso, onde ficaria o livre-arbítrio? Né? Não, eu Onde que trouxe ficariam as isso. escolhas? Ah, não. André, ela que falou livre-arbítrio, não fui eu. O, está no caminho. Continua, continua. o Não, trabalho, que nem o André colocou, né? Quer dizer, Deus quer o nosso trabalho ali também, né? Ele não quer que a gente simplesmente seja passivo na história, né? Então ele quer também que a gente seja, né, participante ativo do processo.
Mas Então, isso também a única coisa que eu estava falando é assim, num relacionamento tem sempre dois. O relacionamento, mesmo com Deus, não é de um. Né? São sempre Deus. Então, como você está falando, porque Deus quer, porque não sei o que lá, aí eu dei uma cutucada, né? Só para a gente sair desse lugar, de novo, desse lugar cômodo. Né? Vamos espiar de um outro lado, vamos cutucar um pouco aqui, porque esses são dois. Então, é um povo que é resmungão, briguento, chato, mas tem um Deus que se enerva. Justo nessa paraxá, justo aqui vai dizer, ele é fácil, ele é misericordioso, ele é, assim, tem todo o texto, assim, bacana, tal, mas ele ficou bem bravinho, né? E tomou as suas atitudes não aqui. brigam. Então, não, depois fizeram as pazes, se resolveram, tal, mas o que tem, sim, teve lá no paraíso e vai ter aqui, retomando, né? Toda ação envolve uma reação no sentido igual e contrário. Essa é a lei. Né? Então, sempre. Então, no paraíso, você está falando em livre-arbítrio. Tá? Então, você escolheu comer, saber do fruto do bem e do mal, você não é no paraíso que você vai saber bem e mal. É fora dele. Você escolheu, toma. Sai daqui e vai conhecer bem e mal. Agora, Mas Deus beleza, provocou, né? você escolheu, não é para você quis. Deus Mas quando te ele dá. fala não come do fruto da árvore, para mim ele está provocando, quase dizendo, coma do fruto da árvore. Não, desculpa, Celso, só um minuto. Não, ele falou assim, ele deu o livre-arbítrio, porque se ele não tivesse dado uma proibição, você seria escravo. Quando tudo pode, você não tem escolha, então você é escravo. Quando ele dá uma única proibição, ele te dá liberdade. Aí você tem. Se fosse proibido e você tivesse sido castigado, não haveria nem livre nem arbítrio, não haveria arbítrio. Portanto, não haveria livre-arbítrio. Quando ele te dá uma proibição e você pode escolher, você escolhe comer, e a consequência é: você sabia que era escolher entre bem e mal, conhecer bem e mal? Você escolheu conhecer bem e mal? Toma, bem e mal não é no paraíso. Tchau. Beijinho, divirta-se. Fora daqui. Tá? E agora vai acontecer isso no deserto. Vocês têm medo, não querem? 10, então morre, fica aqui no deserto mesmo, os outros 2 acompanham. Desculpa, Celso. Vai. Não, tem nada que desculpar. Essa paraxá ela traz um aspecto para mim que tem a ver com o que você acabou de falar aqui agora. Que eu acho que ela traz uma, como é que eu vou dizer, um certo elogio ao otimismo. Que é o seguinte, isso acontece, pelo menos identifico em três passagens da nossa tradição. Primeiro, lá na travessia do Mar Vermelho, que quando começa a abrir, vê o Nachshon Ben Aminadab e vai sozinho, e ele chega, na hora que a água chega no queixo dele, Deus abre o mar. Agora, 10 falam que não, mas 2 falam, não, vamos que vai dar certo. E em Hanukkah, que alguém falou, só tem azeite para um dia. Acende esse troço aí, vamos ver até onde que vai. E o troço dura 8 dias. Então, eu acho que essa do vamos lá que dá, eu acho interessante essa postura aí nas 3 histórias. Obrigado, Raquel. Não, e é lindo Celso, como ele fala Celso. que dá, né? Só colocar assim bonito a fala dele que fala, né? Alona ale, né? Que yachol nuchal, né? É tão bonita essa frase em hebraico, Alona ale que yachol nuchal, que vale a pena ser falada. Desculpa, André. Não, fala essa frase de novo, Raquel. Eles falam, né? Caleb fez calar o povo diante do Moisés e disse, em português levantemo-nos e nos apossemos dessa, pois certamente dominaremos. Mas em hebraico é assim, alô na ale, ki yachol nuchal. É de uma poesia, assim, eu acho maravilhosa. Mas você sabe Alô na ale, ele repete assim. Mas você sabe o que me faz
Porque toda boa história ou toda realidade, ela pode ser sempre, eu não diria sempre, mas nós estamos diante de um paradoxo, não, Raquel? Por quê? Entre um estrategista que tem todo um risco na frente, que é um risco militar da conquista, etc., ele está entre, como você falou, eu sou um homem de fé, eu sou um homem otimista, mas qual é a minha realidade? Como escolher? Então, você conseguiu juntar tudo isso. Falamos de livre-arbítrio, falamos da escolha, falamos do que é proibido, mas então eu quero, para eu ter o conhecimento, eu preciso sair do paraíso, né? Porque o conhecimento você não faz deitado num berço esplêndido, né? Então, esse dilema, né? A paraxá anterior também tinha um dilema, o dilema do líder. Aqui nós temos o dilema das escolhas, porque são todos os líderes, não é um só, não é Moisés. Moisés quer compartilhar a responsabilidade do que vai acontecer, e o dilema é esse: estou sendo otimista ou realista? Isso que me assusta, porque a gente está muitas vezes diante desse paradoxo de qual é a escolha. Tem esse paradoxo nessa paraxá. Michel. Michel, não estamos te escutando, Michel. Alô, 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 agora sim? Agora sim. Ok. E tem, acho que mais uma coisa, você fez um bom resumo, André, mas acho que tem mais um componente, que é o medo do desconhecido. E é inerente ao ser humano, né? O ser humano é assim, são poucos os que falam, vamos que vamos, né? Aí compara, aí você tem o vamos que vai dar certo, sei lá, poder mal comparado ao homem de fé, não gosto dessa comparação, vamos que vamos, e o homem que tem medo do desconhecido. Isto é humano ter medo do desconhecido. E aí, só que por isso eu não quero tomar partido. Mas aí eu vou pegar, porque o vamos que vamos do homem de fé e não sei o que lá, tem um lugar que o André não mencionou, que é o que talvez a gente possa dizer que era o que Adão tinha no paraíso, e que talvez, quando eu estava falando de um Israel utópico, e que talvez a gente estou deixando para o fim, não sei também, mas não consegui terminar de elaborar, mas que seria o lugar espiritual, né? Então, quando a gente fala assim, o que é esse lugar nosso, que é também uma parte do humano, que é o lugar da espiritualidade, e que ela, quando a gente sai para o exílio, a gente vai para o lugar do concreto. Então, quando Deus fala assim, você quer conhecer bem e mal? Então, com o suor da sua testa, você vai comer agora o seu alimento. Então, agora você vai trabalhar a terra, que era agora quando ele fala assim, vai lá e vai observar a terra, né? Então, agora a gente tem uma relação muito mais assim, a gente ganha corpo, a gente ganha uma concretude. Então, a gente sai desse lugar do espiritual, do espiritual, e ganha um lugar agora corpóreo, né? E quando Deus fala assim, então, se Deus, né, falou, agora vai lá, observa a terra prometida, vocês estão para entrar na terra prometida. Talvez a gente estivesse muito próximo de retornar ao paraíso, de deixar entrar aqueles querubins com as espadas flamejantes, da gente poder retornar àquele lugar de espiritualidade, àquele lugar agora. E naquele lugar é a terra do leite e mel, aquele lugar é a terra agora onde tudo dá. É a terra onde, por isso que eu falei, não sei se utópico ou não, essa coisa que acho que eu gostaria de começar a pensar assim, junto com vocês, né? Esse lugar aqui, e aí dá medo, gente, dá muito medo esse lugar, por mais que a gente quer, todo mundo quer, não, eu quero paz.
Eu não sei, você dá muito medo, uma Páscoa é o fim de tudo, que é o fim, é o silêncio, vamos parar de trabalhar, vamos viver. Não sei, né? Então, tem esse medo, tem esse lugar que... Porque essa parte que todo mundo foi messiânica, assim, é game over, né? Será que a gente quer mesmo esse game over now, né? Esse mexer now, e acaba tudo da forma como eu conheço now, né? Então, assim, sim, a gente quer, mas tem muito medo. E esses 10 espiões aqui falaram assim, olha, são gigantes, são muito fortes, para além da minha capacidade. E só os outros dois falaram, na lei, a gente vai dar conta, a gente vai conseguir, alô, na lei, quer dizer, tem uma subida, a gente tem que se elevar, essas palavras têm uma coisa assim de elevação, de conseguir, alô, na lei, que é a rolo no ralo, porque a gente vai conseguir, se a gente se elevar, a gente consegue. Não é uma coisa de poder, de força, vamos batalhar, vamos socar, vamos dar tiro, vamos chegar. Não! Vamos se elevar e a gente vai conseguir. E aí, só também, por cada hora, tem uma coisa que é legal, que eu acho que tem a ver que eu falei do Tchelet, né, do Tzitzit, que eu acho que assim, do azul, que ele fala do azul do Tchelet, e tem um link assim que eu fiquei pensando, que assim, caramba, a gente não tem a menor ideia o que é esse azul, o que é esse Tchelet. Então, assim, esse azul, ele é assim a cor do céu, né? E céu também nesse contexto, agora que eu já julguei para vocês os meus medos e os meus devaneios, assim, céu não existe, né? Vocês sabem disso, não sei se já contaram para vocês. Céu não existe. Então, como é que pode ter a cor do céu se céu não existe? Então, assim, o mar, ele reflete, né? Então, o Tchelet é esse molusco, essa coisa assim, mas o mar reflete a cor do céu. Se o céu não existe, então o mar também não tem cor. Né? Então, nas mais diversas cores que a gente sabe, que a gente vê, que a gente tem como referência do mar, o céu não existe, o mar não tem cor. Né? E é incrível quando a gente pensa isso é tão concreto para a gente, céu e mar, né? E os dois, né, são... A gente não pode dizer que é falso, mas nem o mar tem cor e nem o céu existe. Então, a gente tem no nosso Tchelet, no nosso Tzitzit, uma mitzvah de colocar a cor que a gente lida concretamente no dia a dia, a mitzvah é lidar com essa coisa, com essa cor. Então, o Tchelet da cor. Então, os judeus contribuem para esse mundo pela utopia, e eu vou usar, né? Ou pela essa... se eu não for usar utopia, sei lá, eu vou para não usar de novo essa palavra, mas essa projeção, né, dessa imagem dos fios que vão nesse azul concreto que não existe, assim como a voz da Eva. A voz da Eva no paraíso era essa minoria dessa voz que nem era ouvida no paraíso, né? Deus não falou com a Eva no paraíso, mas ela é tão concreta, né? Ela que fez tudo acontecer, né? Ela que nos tira de lá, ela que nos dá vida, ela que fez a nossa vida, a nossa história acontecer quando ela toma a decisão. Ela não era a principal no paraíso, Deus falava com Adão, Adão que tomava as decisões, Adão, mas Eva que é a minoria da voz que nem falava, que nem era importante. A cobra, né, a serpente, Adão, né, mas essa voz que faz, né, que faz o drive, né, que deve haver alguma coisa quando ela vai para esse lugar onde deve ter alguma coisa, que toma as decisões e que faz com que tudo depende de nós, como os dois espiões, minoria, e que tomam as decisões e que tiram a gente do lugar do deserto, né? Daquele lugar onde tudo era parado. Eva tira a gente do lugar que estava tudo parado
os 2 espiões tiram a gente do lugar onde a gente estava acomodado e nos levam para o lugar das conquistas da Terra. Então, esse Tzitzit vai lembrar isso que não existe, né? Isso que é do lugar espiritual, que pode nos levar no lugar da batalha, da conquista da Terra, que vai nos levar para o nosso lugar mais elevado. Assim, acho que era esse lembrete assim do Treller, que eu achei que fazia esse gancho com essas histórias todas. Bacana, assim. Não sei se foi meio por aqui, assim, mas acho que chegou lá, né? Muito bom, Raquel. Excelente, Raquel. Muito obrigado. Excelente. E o mais Gratidão. interessante, não quero falar bobagem aqui, mas o mais interessante é que justamente esses 10, entre aspas, espiões, né, que é daí que vem o Minion, né? É uma coisa que me chama muito a atenção, porque de uma coisa, entre aspas, negativa, que acabou virando negativa, é que sai a ideia do Minion, sai desses 10. Também. Não é só isso, né, Raquel? Não é Também é da Olha, reza de Abrão, né? Quando ele vai para Sodoma e ele vai negociando com Deus se E tiverem chega até 50. os 10. É. Mas Não tem, sabia. mas tem Midrashim que diz que é justamente desses 10. Mas então, não só, né? Porque aí depois, assim, porque eles depois são engolidos pela terra e eles assim, vocês têm medo de ficar, de entrar, então vocês querem ficar no deserto, ficam. E aí eles imediatamente são engolidos por uma praga. Então, o Minyan, ele, como o Midrash, eles são 10 observadores, mas eles junto não fazem verão. Eles morrem literalmente na praia, uma praga. e na religião judaica, na verdade, assim, você não tem uma opção, né? Você sempre vai para assim, tem 10, mas tem 10 10 explicações. pode ser esses 10. Ouvindo, Daí você vai na mística, você vai ter da árvore da vida, os 10 sefirot, você vai ter da letra Yud, você vai ter vários midrashim sobre o porquê dos 10 no Minyan. agora eu só queria O irmão do fazer Daniel adora falar que é por causa dos Minions. eu só queria fazer uma observação, Raquel, posso? Pode. Eu acho que, assim, eu estava ouvindo todo mundo falar, mas, assim, a minha ideia é que cada vez que Deus fica entediado, ele apronta alguma. Ele joga a maçãzinha para Eva, ele joga os não sei o quê. Então, assim, cada vez que ele fica entediado e que ele quer um pouquinho de social com o povo, ele vai lá e dá uma chacoalhada no pessoal. É só uma observação. Esse é o meu midrash, que a imagem e semelhança funciona também ao contrário. Exatamente. Obrigada, A minha imagem e semelhança, né? Funciona. exatamente. Gente, super obrigada, Raquel, super obrigada. Tá Obrigado, Raquel. Obrigada. Muito, muito interessante. Obrigado, muito bom, Raquel. Obrigado, Thaís, por ter convidado a Obrigada. Raquel. Espero que ela venha mais vezes. Sim, com certeza. E para relembrar, no sábado nós temos o nosso serviço às 9h30 da manhã. E a semana que vem eu não vou repetir as coisas que nem o Davi faz, mas temos o nosso curso de judaísmo, as 2 aulas de hebraico e recomeçamos o nosso grupo de estudos e vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá? Então, Muito bom, gente. Obrigado. Obrigada. sábado às 9h30 da manhã. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.